Aê, gente! Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho mais sobre medicina veterinária e adivinha só, hoje é um tema muito pedido por vocês, que eu venho enrolando desde sempre pra fazer, mas gente, é porque eu tive que pensar muito pra poder fazer esse vídeo, eu tive que programar muito, sabe, pra poder não esquecer de nada. Imagina que chato eu pegar, falar um monte de coisas pra vocês, depois que eu terminar de editar o vídeo eu pensar, putz, eu esqueci daquilo, que era muito importante. Pois é, então, pra eu não fazer isso, eu fiquei programando esse vídeo há um tempão, tentando lembrar das coisas por um tempão, e agora vai sair. Mas espera aí, só um pouquinho. Se você não me segue no Instagram, segue lá, é @silveriopaula. Hoje, domingo, no dia que esse vídeo for ao ar, eu também vou postar no meu Instagram essa foto aqui do Cooper, ok? E nessa foto aqui, a legenda vai ser uns pontinhos de interrogação. Ou seja, todo mundo que nos comentários fizer uma pergunta sobre medicina veterinária vai ser respondido no vídeo do próximo domingo, certo? Eu tô pra fazer um vídeo de perguntas e respostas pra vocês há um tempão. Só porque o que aconteceu? Eu tinha anotado várias perguntas do Instagram, várias perguntas do Snapchat, várias perguntas do YouTube, que são as mais frequentes. Só porque, gente, adivinha o que eu fiz? Eu perdi todas. E pra eu olhar vídeo por vídeo quais eram as perguntas, eu vou demorar um tempão. Então, por favor, façam isso por mim, pela gente, pra eu conseguir responder todas as suas dúvidas. Pode ser qualquer coisa, desde onde que eu me formei, desde quantos anos que eu me formei, etc., até as coisas mais complexas que vocês pensam. Algumas perguntas eu já vou falar aqui, algumas perguntas eu vou fazer elas tema de vídeo, ou seja, eu posso responder de uma forma um pouco vaga, mas é porque eu já tenho como intuito de fazer ela como um tema de vídeo, porque é uma coisa que eu tenho que falar muito e tal, e se fosse um vídeo de perguntas e respostas ficaria muito longo. Bom, todas as perguntas que tiverem lá de domingo, hoje, até sexta-feira, eu vou pegar e vou transformar em vídeo. O vídeo eu vou fazer provavelmente na sexta, à tardezinha ou então no sábado. Então até o momento do vídeo, todas as perguntas que tiverem lá eu vou responder, ok? Gente, bora lá pro vídeo pra ele não ficar longo, porque eu não quero que ele fique longo, eu tenho certeza que vocês também não. Um tema muito falado aqui no meu canal é: Paula do céu, eu tenho muito medo disso, o que você acha? Você acha que eu vou conseguir ser uma boa veterinária com esse medo, não sei o que, não sei o que? Colega, eu tenho uma coisa pra contar pra você, eu também tive esse medo, bate aqui. Gente, é sério, tem muita coisa que a gente tem medo, principalmente antes de começar, antes de saber como que é, antes da gente ver na prática, porque, óbvio, as coisas não são do nosso cotidiano, são coisas que a gente nunca viu, a gente nunca viveu, a gente não sabe mesmo como que vai ser a nossa reação. Então eu tive muitos medos, tanto antes, como durante, como agora, que depois que eu formei, eu também tenho um monte de medos, e eu vou compartilhar todos eles com vocês, alguns, os medos principais que eu superei, alguns que eu tô tendo agora, que eu tô tentando fazer pra superar, ok? Bom, assim como vocês, a maioria de vocês, antes de eu começar a faculdade de medicina veterinária, eu tinha muito medo, principalmente aqueles medos assim, meu Deus, se eu ver um cachorro atropelado, arrebentado na minha frente, o que eu vou fazer? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter estômago? Será que eu vou aguentar sangue? Era praticamente isso que eu tinha medo. Mas, assim, eu tinha muito medo de ver um animal, tipo, maltratado. Eu tinha medo de sentir raiva do proprietário. Eu tinha medo de sentir raiva da pessoa que fez aquilo. Eu tinha medo de ver os ferimentos dele. Eu não sabia se eu ia ter estômago pra aguentar ver um animal atropelado, todo arregaçado, chegar lá pra mim e eu ter que fazer alguma coisa pra ajudar ele, porque afinal de contas, principalmente cachorro e gato, é um bicho que a gente tem como parte da família. E a gente vê um animal como o animal que a gente tem como nosso filhinho, nosso querido, todo arregaçado, você pensa, nossa, podia ser o meu. E aí vinha o medo de eu ver ferida, vinha o medo de eu ver animal quebrado, tinha muito medo dessas coisas. Só que quando a gente começa a ver, a gente começa a ter mais contato com aquilo, as coisas vão se acertando. A gente pensa que a gente não vai dar conta, mas a gente dá conta de muita coisa, porque é meio que instintivo. Se eu vejo um animal muito ferido, um animal que foi atropelado, meu primeiro instinto não é falar assim, ai meu Deus, é falar assim, gente, eu preciso salvar ele, gente, eu preciso ajudar esse bicho de alguma forma. Então eu penso primeiro nele, depois eu penso em mim. E aí depois aconteceu já de eu ter ajudado um bicho que tava desse jeito, e depois que eu lembrei de como ele tava, eu ficar remoendo aquilo e falar assim, meu Deus do céu, nunca imaginei que eu ia ter estômago pra poder conseguir fazer aquilo. Outra coisa assim que eu tinha muito medo foi quando eu descobri que na medicina veterinária, na disciplina de patologia, a gente tinha que fazer necrópsia. Já pensou
ex-paciente seu que veio a óbito, você ter que abrir ele pra descobrir qual foi a causa da morte dele? Você já pensou nisso? Cara, você tá ali triste, chateado porque o seu paciente morreu, você ainda tem que abrir o pobre coitado pra descobrir o que foi que aconteceu pra ele morrer. Eu tinha muito medo disso, eu falava assim, meu Deus do céu, eu nunca vou dar conta de abrir um bicho. Tipo assim, animais que eu digo, esses animais mais pet. Não só pet, mas animais de fazenda também que a gente tem como pet, tipo um cavalo. Fala assim, nossa, um cavalo, eu já tive um cavalo, eu amava meu cavalo. Um cachorro, nossa, um cachorro, como assim? Não é a mesma coisa que abrir uma galinha, que você provavelmente já viu uma galinha aberta. Um peixe, que você provavelmente já viu um peixe aberto. Então eu tinha medo mais desses animais, que era mais do costume de ter como pet, assim, que a gente tem costume de amar, de pegar, ai, fofinho, não sei o que, abraçar e tudo. Então era desses animais que eu tinha medo. Mas acontece que a faculdade, ela acontece numa ordem cronológica que vai te preparando para as coisas, certo? Então quando eu cheguei na patologia, eu já tinha visto tanta coisa que aquilo pra mim não foi nada. Foi tipo, era isso? Nossa, eu não acredito que eu tinha medo disso. Aí eu pensava, nossa, como eu era babaca, eu tinha medo disso. Eu falava assim, não é possível. Paula, como isso era ridículo. E é assim, gente, porque a faculdade prepara a gente pra aquilo. Outra coisa que eu morria de medo e que a maioria de vocês tem medo, que eu sei, porque todo mundo comenta falando, eu tenho medo de fazer cirurgia, eu tenho medo de desmaiar na sala de cirurgia. Gente, a cirurgia eu também tinha muito medo. Eu pensava assim, cara, o animal tá vivo. Aí, imagina se abrir o abdômen dele, você vê o peristaltismo, tipo, então você abrir o peito dele, ver o coraçãozinho batendo. Nossa, eu nunca vou dar conta de fazer isso, coitadinho, não sei o que, blá blá blá. Só que a cirurgia é exatamente a mesma coisa da necrópsia. Você para e pensa assim, velho, como eu era trouxa de pensar isso. Por quê? Antes de você chegar na cirurgia, você vai passar por anestesiologia. Você passando por anestesiologia, você vai descobrir que o animal não tá sentindo nada ali. E que aquilo que você tá fazendo é pra ajudar ele, não é pro mal dele. Então, seu pensamento, durante a faculdade, ele vai começar a mudar, sabe? Você não vai pensar assim, ai, tadinho. Você vai pensar assim, não, é tadinho agora, mas daqui a pouco ele tá bom. Então, a sua faculdade te prepara para aquilo. Não é à toa que cirurgia é uma das últimas disciplinas que você tem na faculdade. Se fosse para te assustar, eles colocariam a cirurgia no primeiro termo já. Mas não, a faculdade tem toda uma ordem para poder te preparar para aquilo. Então é tudo numa boa. Os meus maiores medos antes da faculdade, todos eu passei tranquilamente. Não tive assim, ai meu Deus, credo. Bom, uma coisa que eu já falei e eu vou voltar a repetir em todos os vídeos, faz estágio, porque estágio, ele ajuda a gente a ficar naquele meio, sabe? Ele ajuda a gente a fazer com que esse tipo de coisa seja um tipo de coisa corriqueiro e que se você vê um animal com uma perna quebrada, ou então um animal todo aberto porque foi atropelado e agonizando, você vai conseguir se acalmar, manter a frieza e pensar nele primeiro, depois pensar em você, do tipo, eca. Não, a gente não pensa isso, a gente pensa primeiro, coitado, vamos ajudar, vamos. Então é assim. Bom, medos eles vêm sempre. Sempre tem uma coisa que foge da sua zona de conforto e você pensa, putz, fudeu. Eu já contei isso pra vocês, que vários professores me desanimaram durante a faculdade. No sentido de que eles falavam assim, vocês são uns trouxas. Se eu fosse vocês, se eu tivesse a idade de vocês, eu estaria fazendo medicina. Porque medicina e medicina veterinária é quase que a mesma coisa, se você quer clínica, principalmente. E aí, você trabalha dobrado e recebe 1/10 do que o médico recebe. E eu ficava, meu Deus do céu, não tô estudando tanto pra ser pobre, eu quero sair da faculdade, eu nunca vou conseguir ser bem remunerado, eu nunca vou conseguir realizar meus sonhos, viajar pra todos os lugares que eu quero, blá 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 blá. E eu ficava pensando isso. Só que aí depois eu parei pra pensar assim, o que diferencia um profissional bem-sucedido de um profissional mal-sucedido? Além da sorte, né? Porque tem muita gente que tem sorte, muita gente que tem quem indica e tudo. Mas é o seu próprio esforço. É a sua vontade de trabalhar, a sua vontade de, sabe assim, se dar bem com as pessoas, esse tipo de coisa, relacionamentos em geral, te fazem ser um bom profissional também. Então eu pensava assim, não, então é isso que eu gosto, é isso que eu gosto, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero ser. E aí eu fui pensando dessa forma. É óbvio que hoje, depois de formada, eu ainda tenho. Falo assim, nossa, se eu tivesse formado em medicina, eu tava rica! Mas acontece que as coisas não são assim. A gente abre mão de algumas coisas que a gente gosta por outras. Às vezes o sucesso demora um pouco mais, mas se você tem esforço, se você gosta daquilo que você está fazendo, se você sempre quer saber um pouco mais, o sucesso vai vir. Às vezes demora, mas vem.
A outra coisa que eu morria de medo durante a faculdade era de pegar ADP. Porque, claro, tem sempre as matérias que você tem mais facilidade, tem sempre as matérias que você tem menos facilidade. E naquelas que eu tinha muita dificuldade, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou atrasar minha faculdade, eu nunca vou dar conta de passar nessa bosta, tem muita coisa pra estudar e esse negócio não entra na minha cabeça, o que é que eu faço? Aí eu ficava louca, eu ficava o dia inteiro, 24 horas por dia pensando naquilo, aí vinha uma nota ruim e eu ficava assim, meu Deus, eu chorava, eu fazia promessa, eu fazia aquilo outro, sei que. Então eu morria de medo de atrasar a faculdade, ficar pensando, coitado da minha mãe, me mantendo aqui longe desse tanto, pra poder eu pegar DP, atrasar a faculdade, tadinha dela, não sei o que. Eu já pensei inúmeras vezes em desistir de algumas matérias e começar do zero de novo, só que aí depois eu pensava assim, Paulo, como que você vai desistir? Vai até o final, pelo menos pensa que você tentou. Graças a Deus sempre deu certo. Tinha matérias e matérias que eu me trancava 2 semanas e só estudava. Eu só saía do meu quarto pra poder comer, beber água no banheiro, etc. E ir pra faculdade. No mais, nos outros períodos livres eu só estudava. De sábado eu estudava, de domingo eu estudava. E eu consegui. Então é muito força de vontade isso, mas eu tinha muito medo de pegar DP, porque quando você entra na faculdade você descobre que tomar bomba, tomar DP, tomar isso, dependência disso, daquilo outro, não é tão, fulano pegou DP, você ficou sabendo. Não, é uma coisa tão comum que você fala assim, meu Deus, o próximo sou eu, sabe? Depois que você termina tudo, tem muitos medos que você tem que superar também, e comigo não foi diferente. Assim que eu saí da faculdade, meu maior medo era, meu Deus, e se eu não arrumar emprego? E se eu ficar encostada na minha mãe o tempo inteiro? E se agora que eu formei eu não consegui nada pra fazer? E aí? Porque, querendo ou não, eu sei que eu formei numa época muito ruim, uma época que ao invés de estar empregando, as empresas estão desempregando. O Brasil tá em crise e tudo, então eu só pensava nisso, o Brasil tá em crise, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí surgiu o primeiro emprego, surgiu a primeira oportunidade, e o medo saiu, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer pra gente, nunca vai chegar a hora da gente, a gente fica desanimado, fica desorientado, fica sem norte, porque às vezes a gente cai num emprego que não é aquilo que a gente queria, como foi comigo, mas eu acabei aceitando, acabei tentando experimentar e não deu certo, mas enfim, as coisas acontecem como tem que acontecer, eu tenho isso muito pra mim. Outra coisa que eu tinha muito medo, gente, era quando eu já tava no emprego, e eu falava assim, e se acontecer alguma coisa e eu não souber o que fazer? E eu pensava assim, e se acontecer alguma coisa muito grave e eu não souber o que fazer, o que vai acontecer? Meu Deus, isso não pode acontecer comigo, não sei o que. Só que eu descobri que esse tipo de coisa é instintivo. Eu descobri que a gente, por mais que a gente se esqueça de algumas coisas, na hora que a gente precisa, a gente lembra de alguma coisa, a gente tem alguma ideia, a gente usa a lógica. Porque veterinário tem muito disso também, você tem que usar muita lógica, às vezes, principalmente em fazenda. Você não tem tudo à mão, você não tem qualquer coisa que você precisa ali, na hora que você precisa. Então você tem que se virar nos 30. E esse era o meu maior medo, eu falava assim, meu Deus, se acontecer isso, o que eu vou fazer? E cara, eu me virei muito bem. Então assim, a gente vai pensando em umas coisas e a gente fala assim, deu certo. E a gente é instintivo, cara, o bicho tá passando mal, você tem que fazer alguma coisa pra salvar ele. Então você tem que dar de tudo, o seu máximo, você tem que fazer tudo que for possível, o que for impossível pra você conseguir salvar ele. Então é instintivo e não tem jeito, não precisa ter medo disso. Claro que sempre tem um medinho, óbvio, mas é muito de instinto. E a outra coisa que eu tinha muito medo, muito medo, era de perder paciente. Eu não conseguia suportar a ideia de eu falhar e perder um paciente. Só que aí, sabe como que eu superei? Perdendo o primeiro paciente. Parece mal isso que eu falei, mas você só aprende quando acontece com você. Quando eu perdi meu primeiro paciente, eu fiquei chateadíssima, eu chorei, eu não me conformava com aquilo. Mas depois você para pra pensar e fala, cara, eu tentei meu máximo, eu dei o meu melhor. Não faltou, ele não morreu de míngua, não faltou nada, eu dei tudo o que precisava, nos horários que precisava. Sabe, eu tinha certeza que eu dei tudo certinho, mas infelizmente ele não aguentou. Então é assim que a gente aprende, vivendo aquilo, sabe? Eu tenho vários medos agora que eu tô desempregada de novo, eu tô morrendo de medo de novo de não achar emprego, mas enfim. Gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim. Comenta lá na foto que eu vou postar no Instagram, coloca as suas dúvidas bonitinho, certinho lá que eu vou responder tudo. Bom, vocês já sabem que domingo que vem o vídeo vai ser de perguntas e respostas, pelo menos as principais, né, do Instagram. Então corre lá e faz a sua.
E se você não sabe, gente, eu falo de várias outras coisas aqui no canal, só que especificamente o domingo é só vídeos de medicina veterinária, meio-dia tá saindo um vídeo novo de medicina veterinária, e nos outros dias, meio-dia também, que é terça e quinta, tá saindo um vídeo aleatório mesmo, de várias outras coisas. Então, gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre e se inscreve, porque aí você tem a notícia de todos os vídeos que eu posto aqui em primeiríssima mão, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!